Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Saber Espiritismo, transmitido pela Ale TV do canal Dharma Book, com auxílio e patrocínio do portal Saber Espiritismo, saberespiritismo.com, e com auxílio técnico que temos aqui do Marco Gandra, Silvana Saldanha, Solange Gentes, Denis, Lívia Dias e Leda Moraes, nossos amigos, para nos ajudar aqui na inspiração também, né, Marco Paulo? E nosso convidado de sempre, o Marco Paulo. Lembrando que o Geraldo Lemos Neto estará aqui em breve, depois dessa sua viagem longa para o Japão. Ele é o âncora oficial do programa. E vamos entrar logo ao nosso... Antes da gente começar a conversar, a gente sempre gosta de ler uma partezinha de um texto kardeciano, de Kardec propriamente dito. O Marco Paulo vai fazer essa leitura para nós, por favor, Marco. Podemos pensar de modo diverso, sem diminuirmos a estima recíproca. Afinal de contas, que buscamos todos nessa palpitante e fecunda questão do Espiritismo? O esclarecimento. Antes de mais nada, buscamos a luz, venha de onde vier. E se externamos a nossa maneira de ver, não se trata de uma opinião pessoal que pretendamos impor aos outros. Entregamo-la à discussão e estamos dispostos a renunciá-la desde que nos demonstrem que nos achamos no erro. Tendo isso sempre em mente, não é, gente? Para evitar maiores polêmicas, nós vamos continuar hoje com nossas observações sobre a obra de André Luiz. Uma obra, para nós, monumental. Sabemos que ela gerou e ainda gera polêmicas, mas... se você for colocar como foco as questões, as implicações morais, psicológicas, as revelações nesse sentido, não é? São espetaculares. Se fosse só um livro, essas obras, se fosse só um romance escrito por um escritor romano, não é? Já teriam em si próprias elementos de análise e de aprendizado para muitos séculos. Agora o que a gente vai constatando é que não é só isso. Que não é só romance, que não é só historinha, tem tudo a ver com a vida, com as verdades espirituais, se você for constatando, principalmente na prática mediúnica de si próprio, nas suas experiências próprias, e é por isso que a gente não pode deixar passar, de forma alguma, essas obras, um comentário sobre essas obras, né? Claro, dentro da nossa parca capacidade aqui, não é, gente? É a única coisa que a gente se... arvora em estar aqui com vocês é porque a gente passou lendo muito tempo esses livros, estudando com muita gente boa, gente capacitada também, né, no entendimento. Então, porque os estudos, eu acho que o estudo bem feito é aquele estudo que você faz com outras pessoas, inclusive até de outras denominações, né, para que você possa ter um senso mais crítico a respeito daquilo que você está, do terreno em que você está caminhando. E hoje nós vamos continuar abordando algumas partes do livro No Mundo Maior, Psicografia do Espírito André Luiz. Lembrar aquele médico lá do nosso lar que trouxe esse livro que foi transformado até em filme recentemente, porque são coisas espetaculares. Como eu estava dizendo no último episódio, junto aqui com o Marco Paulo, existem verdades lá que são espetaculares, e são verdades porque como é que se constata uma verdade hoje? Vamos dar uma pausa aqui para o nosso filósofo científico Marco Paulo, né? Como é que você constata uma verdade? Como é que em níveis científicos você diz, isso aí pode ser uma verdade? Você pode dar uma ideia para nós aí, Marco Paulo? Todo o círculo da ciência depende de um contraponto especial com os objetos, com os fatos, com a realidade, né? O que demarca a ciência é essa relação especial e peculiar com os fatos. Mas no campo da experiência prática, o que nos permite a constatação é a própria vivência, né? E nesse ponto é muito curioso porque o Espiritismo ele traz um instrumental de atestação, de confirmação, que é diferente de qualquer outra ciência, que são as informações espirituais sobre pontos que até então só a experiência nos permitia comprovar, né? Que era um campo até então arredado só ao subjetivismo ou as concepções que alguns liam como opiniões pessoais ou subjetivas,
mas que agora, com o critério espírita, e um dos principais dele é o controle universal dos ensinamentos dos espíritos, você consegue ter uma constatação também daquele âmbito da experimentação da vida prática, mas agora com um outro ângulo de análise, que é o próprio fenômeno espiritual. Por quê? Porque ele é um fenômeno inteligente, e ele é um fenômeno inteligente que vai trazer informação para a gente também, a respeito da vida maior. Muito bem. E eu lembrei aqui daquele pesquisador americano famoso lá do Centro de Ciências Noéticas, americano Dean Radin, né? Ele diz o seguinte: uma vez uma repórter perguntou para ele: você vai comprovar aqui a espiritualidade? Ele diz aqui: o que eu faço aqui é uma ciência como uma ciência comum. A gente vai vendo as evidências, vai ajuntando as evidências, e essas evidências, no passar do tempo, tornam-se convicção, obviamente. É como que a medicina às vezes faz com o remédio. Ela vai dando aquele remédio, vai funcionando, as pessoas vão sendo curadas. Com o passar do tempo, pode-se dizer, é uma evidência que esse remédio ajuda ou cura, não é isso? Ótimo. Então esse é o aspecto que a gente gostaria de colocar aqui, porque tem coisas maravilhosas nesses livros para quem já desde criancinha, como eu, desde criancinha lia, né? E hoje nós vamos colocar foco num assunto que é um assunto mais do campo sentimental, psicológico, que está neste livro. Mas, ao mesmo tempo, um assunto que é muito atual hoje. Com certeza não era atual em 1947, na época que ele foi escrito. Existe um caso neste livro em que o orientador espiritual, nós estamos falando do plano espiritual, viu, gente? É você que está assim, meio que nadando, né, em maionese, como se diz, né, no campo do entendimento. Nós estamos falando do plano dos espíritos. Nós temos aqui dois espíritos, o André Luiz e o orientador espiritual dele, o Calderaro, observando uma pessoa aqui no plano físico deitada em sono profundo. E essa pessoa está afastada do corpo, né? Igual aqueles filmes que mostra a alma saindo do corpo. Mas ao mesmo tempo tem um outro espírito de uma pessoa já morta, desencarnada, né? Um terceiro uma outra pessoa que ela é a inimiga desta outra, porque essa outra havia assassinado anteriormente. Então ela perseguia essa pessoa que estava dormindo. Um caso de obsessão típico. E o André Luiz começa a observar aquele caso da forma médica dele, com toda aquela curiosidade, né? Com todo aquele, assim, com aquele reparo científico que ele tem. E ao mesmo tempo vendo a situação de sofrimento daquela pessoa, né? André Luiz começa a se incomodar. Ele começa a falar: poxa vida, a gente tem que ajudar essa criatura aí. O espírito vai arrebentar com ele demais, a coisa está ficando muito feia. E aí que vem um comentário do orientador espiritual, que é o Calderaro, e fala o seguinte: segundo verificamos, Jesus Cristo tinha dobradas razões, recomendando-nos o amor aos inimigos e a oração pelos que nos perseguem e caluniam. Não é isto mera virtude, senão um princípio científico de libertação do ser. Isto é a importância basilar, na minha opinião, de obras como de André Luiz, de obras kardecianas e de vários médiuns do mundo inteiro hoje que estão entendendo que essa ética que a gente vê no Evangelho de Jesus, por exemplo, com toda a sua pureza e com toda a sua simplicidade, é mera ciência. Não é simplesmente um conceito dogmático religioso, é ciência de bem viver. Então ele está dizendo, né? Isso não é senão um princípio científico de libertação do ser, de progresso da alma, de amplitude espiritual. No pensamento residem as causas. Aí ele diz: época virá em que o amor, a fraternidade e a compreensão, definindo estados do espírito, serão tão importantes para a mente encarnada quanto o pão, a água, o remédio. Olha bem. Amor vai ser tão importante. Amor, fraternidade e compreensão. Tão importante, tão vital quanto pão, água e remédio. É questão de tempo, diz ele. Nisto é esperar sempre o bem, com o otimismo divino. A mente humana, de maneira geral, ascende para o conhecimento superior, apesar de, por vezes, parecer o contrário. Bom, só nessa frase, só nesse parágrafo aqui, nós temos uma previsão.
que o ser humano iria começar a entender que o amor era vital. Aí eu me lembro de recentemente, a gente tem um segmento na Kardec Radio, e num desses programas estava sendo entrevistado um grande psicólogo. O nome dele é Mark Baker, se não me engano. Ele foi quem escreveu um best-seller, aquele Jesus, o maior psicólogo que já se viu. Estou parafraseando, não lembro exatamente o nome do livro em português, não. E nessa entrevista que a Vanessa Anceloni da Kardec Radio fazia com ele, ele dizia o seguinte: olha, nos Estados Unidos já é uma coisa, já é uma espécie de entendimento comum entre os psicólogos que o amor é essencial para a cura do paciente, para o desenvolvimento do paciente como pessoa. Mas eu não vejo em nenhuma universidade americana se estudar o amor. Você vê como é que a coisa é devagar, né? Todos entendem que o amor é que cura, que o amor é que resolve, que o amor é que supera, que o amor é que levanta, que o amor que faz a coisa acontecer. Mas ninguém estuda o amor. Estuda-se intelecto, né? Coisas intelectuais, complexas, maravilha. E como é que faz, né, Marco Paulo? Eu percebo que os nossos sistemas ainda ficam muito presos a métodos frios, na pressuposição de que esses métodos vão operar milagres em nós, seres humanos, que somos eminentemente espirituais e que temos a dimensão do sentimento e desse amor, que é uma lei que nos rege. Mas tudo isso foi afastado no século XX, né? Essas ciências que já tiveram seu espaço na humanidade, morreram aí no século XX com essa pretensão de seguir uma linha estritamente científica, e nós acabamos matando o ser humano nesse processo, né? O Espiritismo está aí para trazer um novo sopro de realidade para a gente, nos mostrando que nós precisamos mesmo. E esse trecho aqui me fez pensar um pouquinho sobre a situação atual do nosso país, né? Onde nós estamos aí vivendo polarizações. Parece que nós estamos vivendo a era das polarizações, das opiniões contrapostas e de muita ideologia que nos separa. E à medida que a realidade vai aparecendo, a gente vai percebendo que nós precisamos cada vez mais de fraternidade, que a nossa nação não vai se curar se ela não tiver tolerância, se ela não internalizar o pluralismo, se a gente não internalizar o amor, né? Então, que às vezes venha como uma lição depois de alguma dor, mas que essa lição vai ter que chegar para todos nós, isso é fato. E tomemos cuidado com ódio, né? Porque quando você odeia o vizinho, para quem reencarna no sonista, você sabe que você está correndo o risco grave de nascer lá na próxima vida, né? Nascer naquele ambiente ali. Então, cuidado com esses ódios, porque eles poderão proporcionar a você a chance de ter que experimentar, nascer no vizinho para saber o que está na pele dele, né? Então, odiar os outros nos vincula, às vezes, a situações desagradáveis para aprendizado, né? Agora, voltando ao nosso caso aqui. Então, acabamos de dizer que lá estava o orientador espiritual, o Calderaro, o espírito André Luiz, o médico André Luiz, tentando entender aquele drama entre o obsidiado, o espírito que sofria o assédio de um espírito perseguidor, né, e a situação do perseguidor também. Os dois em atrito. André Luiz, apesar de o Calderaro ficar fazendo aplicações magnéticas, os chamados passes espíritas, né, a imposição de mãos cristã de Jesus, apesar de estar fazendo isso aí, André Luiz, na sua inquietude intelectual, né, médica, não se conteve e perguntou: por que os não socorrer com palavras de esclarecimento? O doente parecia aflito enquanto o perseguidor se erguia, agora mais agressivo. Por que não sustar o braço cruel que ameaçava o infeliz? Não seria justo impedir o atrito que acarretaria consequências imprevisíveis ao companheiro hospitalizado? Então o rapaz estava hospitalizado na cama de hospital, né? O instrutor ouviu-me sereno e respondeu. Aí vem a resposta de Calderaro, quer dizer, ele estava aflito. Gente, nós estamos aqui para fazer caridade ou não? Vamos botar a mão na massa ou não vão? Não é isso? O orientador sabiamente disse o seguinte: falaríamos em vão, André, porque ainda não sabemos amá-los
como se fossem nossos irmãos ou nossos filhos. Vamos meditar, gente. Olha o que ele está falando. Falaríamos em vão. Porque muitas vezes no campo da sociedade que vivemos hoje, a gente tem uma noção que tudo se resolve com um livro de textos, ou com uma explicação intelectual, ou com uma análise intelectual aplicada. Mas não é isso que muitas vezes acontece, né? Ou como ele sugeriu aqui, a base da força. Isso, a base de... Vamos lá. Separa a briga que vai... Isso. Né? Mas ele diz aqui, mais uma vez, repetindo, falaríamos em vão, André, porque ainda não sabemos amá-los como se fossem irmãos ou os nossos filhos. Para ambos, eu e você, André Luiz, espíritos de raciocínio algo avançado, mas de sentimentos menos sublimes, o de que dispomos, isto é, intervenção... São eles dois infortunados e nada mais. Quer dizer, para nós dois, você um médico, eu sou orientador seu e tal, ele é só um coitado, pobre coitado. Ih, coitado. A gente não consegue vê-lo como filho, como irmão. Não é? Então, um ser que vai sair daquela situação. Quer dizer, exatamente, né? E às vezes com uma pessoa até que te incomoda, né? Ai, não, vamos sair daqui, gente. Que lugar desagradável, né? Pessoas assim, se atritando dessa forma. Oxa, não gosto disso não. Isso me incomoda. Bom, ele está dizendo então que eles não tinham essa capacidade, né? Ele diz, continua, damos-lhes no momento de que dispomos, isto é, intervenção benéfica no campo dos seus sofrimentos exteriores, nos limites de nossas aquisições, no domínio do conhecimento, escolaridade. Isso, gente, isso é uma aula para psicólogos do mundo inteiro. Isso é uma aula para qualquer doutrinador em reunião mediúnica. Porque muitas vezes você, por exemplo, conversando através de um médium com uma entidade em problema, em dificuldade, essa entidade, quando ela é um pouquinho mais, vamos dizer assim, intelectualizada, mais perspicaz, se você estiver falando com ela meramente da boca para fora, ele vai rir de você. Não adianta você botar uma cruzinha, jogar com um pouquinho de alho na frente dele, fazer uma fórmula tal ou qual, isso ele vai rir de você. Ele vai ter que ver no seu coração algum nível de sinceridade, algum nível de real propensão a auxiliá-lo, que exige de você talvez humildade, porque muitas vezes a coisa é provocativa, né? Isso é constatável. Por isso que eu falo com você, isso aqui é uma verdade constatável em qualquer relacionamento, inclusive no campo das comunicações espirituais, em qualquer lugar do mundo. Por isso que muitas vezes as pessoas se perguntam, por que eu não consegui conversar com aquele espírito? Não foi que os apóstolos perguntaram a Jesus? Jesus, por que eu não consegui expulsar aqueles demônios lá, né? Jesus falou, você não tem fé, você não tem confiança. Porque a fé tem a ver com o amor, né? Com o amor a Deus, com a verdadeira caridade. O Allan Kardec discorre sobre isso. Caridade tem a ver com fé. Jesus nos convida para sermos pescadores de almas e nós muitas vezes concebemos que essa tarefa ela se dá através da pregação. E os verdadeiros pescadores e conquistadores de alma são aqueles que arrebanham pelo exemplo, pela luz própria que emanam de dentro deles, pelo seu magnetismo e pelo convencimento que eles promovem de que aquela ação é uma ação boa, que merece ser seguida. E isso aqui efetivamente arrebata os corações humanos, né? Muito bem posto, Marco. Inclusive gostaria de falar com nossos amigos aí, espectadores, que é esse lado de a gente achar que o intelecto, que a escolaridade é tudo, é que pode fazer com que você pense que qualquer pessoa que tenha conhecimento seja uma pessoa em tese já superior. Não é o caso. Nosso caso aqui, por exemplo, meu caso em particular, eu estou só passando para vocês conhecimento. Sou uma pessoa comum, como qualquer outra, né? E que a gente está... Eu acho muito interessante, eu escutei um rapaz falando essa semana, não lembro do nome dele, ele dizendo o seguinte: para você conversar com um jovem hoje,
Antigamente as instituições religiosas, elas falavam, estou parafraseando, elas diziam assim, jovem, fala o que você pensa, o que você está pensando? Hoje isso não adianta, porque hoje eles são muito autênticos em alguns aspectos, né? Você fala assim, fala o que você sente, porque você está sentindo e vendo a verdade. Porque uma coisa é você ficar falando o que você pensa, você está no campo da escolaridade. Eu estou aqui, por exemplo, com vocês, gente, tentando permear entre a minha escolaridade no campo espírita e os meus sentimentos de sinceridade, para que vocês entendam que o que eu estou falando com vocês aqui não é porque eu quero aparecer, eu não estou aqui dando da minha cara tapa na internet, que é difícil, às vezes até cyberbullying a gente recebe, né? Não é porque eu estou querendo falar de mim, mas estou querendo falar de uma coisa que é cara, eu acho importante para toda a humanidade, né? Então, voltando ao assunto aqui, que é muito interessante, o orientador já, de certa forma, né, dá uma caladinha no André Luiz para dizer isso. Olha, no momento a gente só pode dar uma intervenção benéfica no campo dos seus sofrimentos exteriores, ou seja, os efeitos do estado em que eles estão, depressivos ou então irados, perturbados. Então você dá um remédio, você dá uma aplicação magnética de passe para aquela coisa minimizar. Mas o que está gerando aquilo ali tudo? Uma coisa que se chama ódio. Uma coisa que se chama desamor. Nisso aí eles não conseguiram, ou não conseguiriam intervir. Por quê? Não tinham gabarito para isso. Disseram que, segundo o orientador, nós estamos falando aqui, gente, de um orientador de alta estirpe, do espírito André Luiz no plano nosso lar, né? Do plano espiritual. Ele não tinha, olha, não dá para nós. E aí, o André Luiz, ele não desiste. Agora, bem característica do André Luiz, ele fala o seguinte: e por que não tentarmos o esclarecimento verbal? Agora, a esses nossos amigos. Vou parar aqui um pouquinho, para tudo. Por que essa insistência, Marco Paulo, na opinião sua, do Dr. André Luiz, querer verbalizar constantemente, né, para resolver um problema de origem tão psicológica e sentimentalmente difícil, né, delicada? É um que tinha matado o outro, né? Bom, não sei se eu vou passar perto do que seja a resposta mais adequada, mas ali ele estava usando as ferramentas de que ele dispunha, como você mesmo colocou, né? Ele estava usando o que ele aprendeu na cultura do mundo, que ele acabava de trazer como recém-desencarnado, recém-chegado da Terra, e que é a cultura que nós recebemos em geral. Nós temos essa tendência de sermos mais superficiais, de resolvermos as nossas questões com base nessas relações superficiais, que o nosso mundo é isso, né? Se a gente for parar para avaliar a nossa realidade hoje, nós vamos perceber que nós estamos numa rede, numa teia de relações superficiais. O ser humano tem muita dificuldade de ser sincero, de ser verdadeiro, de se apresentar tal como ele é. Às vezes até nos seus círculos mais íntimos de amizade, porque a pessoa não pode se apresentar como ela é de verdade, né? Então, essa cultura de superficialidade e de solução externa é ainda o tom que dita o nosso comportamento geral. Com certeza. Porque isso é natural, né, gente? A gente é físico muito mais que espiritual, o mundo é muito físico, eu tenho muito da aparência, né? E o intelecto foi muito nesse campo de explorar tudo que é externo. Inclusive o paradigma materialista dificultou isso demais. Porque no paradigma materialista que está na universidade mundial hoje, né? O que acontece? Qualquer situação, mesmo patológica, que possa se referir à ideia de espírito, é posta de lado. Só podemos pensar aqui em hormônios, em cérebro sendo como um substrato, né, um subproduto, né, aliás, a mente sendo um subproduto do cérebro, né? A mente é criada pelo cérebro. Quer dizer, qualquer ideia que possa gerar uma contraposição a isso aí, que na verdade é o espírito que mantém o cérebro, o espírito que monopoliza o cérebro, é o contrário, isso é posto de lado, e com isso as terapias vão ficando deficitárias,
É o que os espíritos falavam já antigamente. Só que mesmo com toda essa barreira, os psicólogos estão chegando à conclusão, por exemplo, que o amor é essencial, né? Que amar... Aliás, eu lembro, amar em fé, né? Eu lembro uma vez um texto, eu acho que de Carl Jung, dizendo que de todos os pacientes dele, 100% dos que se curavam tinham algum tipo de religiosidade, de fé, né? Quer dizer, um contrassenso para a ciência. Que se a ciência é contra a fé, por exemplo, se põe, né? Quando eu falo ciência aqui, não estou colocando alguns, viu, gente? Tem muitos cientistas que são exceções louváveis a esses casos, né? Eles podem estar fazendo um desserviço à cura de muita gente. Bom, mas voltando ao nosso caso, que é muito interessante, ele acabou de dizer aqui, né, o André Luiz, insistente, por que não verbalizar? Né? Eu tenho uma outra ideia também. Quando nós somos muito cerebrinos, muito racionais, as coisas muitas vezes se solucionam muito nesse campo. Você vive muito aqui. Você não acessa muito os seus sentimentos, as suas questões internas, então tudo vai sendo elaborado no campo do raciocínio. Já outras pessoas que, ao contrário, têm muita dificuldade de raciocinar, sentem demais, né? Que também gera um certo desequilíbrio. Bom, André Luiz diz o seguinte: insisti ansioso por minha vez, observando os infortunados contendores, né, briguentos lá, que se trocavam insultos e acusações. Porque se o conhecimento... Aí o orientador fala, né? Ele responde: porque se o conhecimento auxilia por fora, diz o orientador, só o amor socorre por dentro. Olha que frase, gente. Se o conhecimento auxilia por fora, só o amor socorre por dentro, acrescentou o instrutor tranquilamente. É o que os psicólogos de hoje estão chegando, os mais renomados aí, chegando a essas conclusões, sem medo de falar de amor, né? Porque às vezes no meio acadêmico você vai falar de amor, você pode parecer piegas, né? Brega, vamos dizer assim, que isso, eu sou um cientista falando de amor. Eles estão tendo que perder esse tipo de receio para chegar, olha, de fato, o que vocês aí, né, do público chamam de amor é essencial, né? O que se chama de amor é se querer cuidar de, né, dedicar-se por alguém, sacrificar-se por alguém, né? Isso é necessário, né, para que haja cura. Isso, há evidências disso em todos os lugares hoje. Não na época deste livro aqui, 1947, recém saídos de uma Segunda Guerra Mundial. Creio eu, né? Se houvesse pouca coisa em lugares muito, vamos dizer assim, restritos. Então o orientador continua dizendo, dando a aula para André Luiz sobre isso, falando o seguinte: com a nossa cultura retificamos os efeitos, mais uma vez, os efeitos, quanto possível, e só os que amam conseguem atingir as causas profundas. Está entendendo por que Jesus curava a alma? E por que muitas vezes as pessoas falam, de uma forma às vezes até dogmática, Jesus cura? Pensar, por que Jesus cura? Um homem que desde pequenininho, desde que nasceu, mostrou-se que era o alimento da humanidade. Manjedoura. Um espírito de altíssima potencialidade divina na terra, nascendo num lugar onde os bois se alimentam. Os animais se alimentam. Está entendendo, gente? A analogia, onde os animais se alimentam. Porque eu acredito que a nossa posição frente a uma entidade dessa magnitude é bem a de um boizinho, aí, na melhor das hipóteses, né? É a gente se alimentando ali. Doação a vida inteira, bem a vida inteira, e depois ainda morre por nós. Ele mesmo disse: não há amor maior que esse, da sua vida em função de seu irmão, não é? Qualquer vinculação nossa com essa egrégora crística verdadeira, de essência, é curativa. Não importa que religião você pertença. Porque hoje, graças a Deus, existem católicos, por exemplo, não ortodoxos, mas ortopráticos, né, da ortopraxia, que diz o seguinte: se você nasceu lá antes de Cristo, mas era assim, você é cristão. Você tem essa força dentro de você, muito mais racional, na minha opinião, muito mais condizente com a realidade da vida e com a misericórdia divina, concordam? Voltando então aqui, ele diz o seguinte:
Então, com a nossa cultura, retificamos os efeitos quanto possível, e só os que amam conseguem atingir as caudas profundas. Ora, os nossos desventurados amigos reclamam intervenção no íntimo para modificar atitudes mentais em definitivo. E nós amamos, André, por enquanto, apenas conhecemos, sem saber amar. E qual seria o caminho, gente? Qual seria o caminho para a gente começar a aprender a amar, hein? É fácil essa resposta? O que vocês acham? Eu vi hoje, né, dado o silêncio que a gente tem aqui, né, que comecei a lembrar, fui intuído agora, lembrar uma palestra que eu vi num vídeo de um senhor que eu gosto muito de escutá-lo. Ele é um franciscano católico americano, padre franciscano, o nome dele é Richard Rohr. Desculpe ficar citando coisas estrangeiras aqui, gente, mas é da minha área de trabalho, então eu tenho muito contato com o inglês, então isso acaba me fazendo lembrar dessas coisas. O padre Richard Rohr, ele fala o seguinte, que o amor, o aprendizado verdadeiro, experimental, experiencial, místico, diferente do aprendizado da escolaridade, do estudar, do ler, estudar e tal, ele vem do amor e do sofrimento, né? Do amor e do sofrer, né? Mesmo porque amor e amar verdadeiramente, até as raias do sacrifício, exige muita o quê? Humildade, que é a primeira de todas as virtudes, né? A primeira bem-aventurança citada por Jesus, bem-aventurados os pobres de espírito. E como não é fácil para a gente, numa sociedade como a nossa, colocar isso na cabeça, né? Ser humilde. Olha a situação desses dois aqui, é um dando porretada no outro, dando porretada no um. A hora que um disser assim, meu Deus, até quando vai isso? Vou dar razão para você, realmente, eu tive meus problemas, eu tenho, né? E mesmo se você acha que você foi só a vítima, se não foi o algoz, você pode entender que em níveis espíritas, que se você, como disse Jesus, né, se o escândalo veio, né, o escândalo há de vir, mas ai por quem o escândalo vem? Isso já assusta a nossa mão da vingança, porque nós sabemos que se hoje alguém te dá um tapa, é bem provável que algum dia você andou estapeando alguém. Claro, grosso modo dizendo, né, gente? E que nada acontece na vida sem uma devida contrapartida daquilo ali, como disse o próprio Jesus, a cada um segundo as suas obras. Então, isso nos requer humildade, né? Isso requer a gente o quê? A busca por esse sentimento que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, inclusive uma sugestão do Espírito. Você tem que mortificar o seu espírito, você tem que abatê-lo. Será que a gente faz isso, hein? Será que nas nossas aulas de evangelização a gente tenta ensinar isso para os nossos filhos numa época tão competitiva, em que nossos filhos têm que ser top de linha, brilhar em tudo, né? Intelectualmente, aquela coisa toda? Será que a gente tem esse valor cristão de ensinar a humildade? De falar assim, olha, você tem que ser humilde, meu filho, né? E ser humilde não é ser inferior, não é ser ruim, não é não ter intelectualidade elevada. É simplesmente você colocar todos os seus talentos a serviço da humanidade e do bem maior, e não a serviço do seu ego. Porque você pode pensar, então, Luiz, você está querendo dizer que então todo mundo tem que ficar burro? Que ninguém tem que estudar, que ninguém tem que progredir? Não é isso. O problema é que a gente progride com objetivos muito deficitários, muito equivocados. E isso gera muitas doenças em nós. Bom, para quem está curioso de como é que terminou essa história, né? O orientador disse o seguinte, olha, mas nós não esquecemos a providência a respeito disso aí, para resolver o problema desses dois aqui. Nós vamos chamar está chegando uma nossa amiga, uma enfermeira de nome Cipriana, desencarnada, claro, viu, gente? E quando essa mulher chega no ambiente, André Luiz cita o seguinte, abre aspas, era uma mulher sublime, revelando idade madura, nos olhos esplendia brilho meigo e enternecedor. Curvei-me, comovido e respeitoso. Calderaro tocou-me o ombro de leve e murmurou-me ao ouvido. É a irmã Cipriana, a portadora do amor divino
fraternal que ainda não adquirimos. E ela resolve o problema, botando os dois no colo. Os dois choram, pensam que ela é Maria. Um deles deve ser de teor católico, né? Pensou que ela era a própria Virgem Maria ali, presente no ambiente para ele. Aí ele chora, ele confessa seus erros, é espetacular. Isso é o que nós vamos aprender. Agora, isso é o valor da espiritualidade maior. São esses os grandes espíritos na espiritualidade. É por isso que muitas vezes, desde Teresa d'Ávila a Chico Xavier, você vai ver relatos como aquela moça que varreu a sua casa durante 30 anos, com uma paciência que a gente diria de Jó. Vai, suja, vai, suja, vai, suja, com paciência, ternura. Ela está numa posição, às vezes, espiritual muito superior a qualquer um de nós aqui na Terra. Teólogos, palestrantes, religiosos, está lá no topo. Como explicar isso? Né? Então, como é que vai ser a sociedade do futuro na Terra? Essas pessoas ganharão os seus grandes salários. Essas pessoas serão as mais bem assalariadas porque terão, né, o talento de amar, de ter virtudes. Porque você está aqui, você fala, mas Sérgio, e aqueles caras que ganharam níveis de tecnologia altíssima? Tudo bem, podem ter ganho, tecnologia altíssima e conhecimentos altamente aquinhoados, mas o que é moeda no plano espiritual? Virtude. Qual que é a maior delas? Amor. Todas as comunicações espirituais concetâneas e sérias no mundo inteiro, espíritas ou não, dizem a mesma coisa. O negócio aqui é aprender a amar, viu, gente? Acho melhor vocês se apressarem aí no plano terreno. O negócio aqui é aprender a amar. Então esse é o valor, né? Pois é, mas esse é o valor. Isso é que vai fazer a pessoa feliz. Então, por isso, quando esses valores estiverem mais estratificados na nossa cultura terrena, sabe-se lá quando, daqui a 500 anos, 700 anos, né? Essas pessoas serão bem assalariadas. São as mais bem dotadas em termos de talentos. Primeiro, por que elas podem possuir mais? Porque doam mais. Por que elas podem possuir mais? Porque são mais, né, prodigalizadoras de bem-estar para a sociedade. E as coisas vão começando a ficar nos eixos. Essa terra vai ser um paraíso, gente. Desse jeito fica. E é por isso que às vezes as pessoas falam, meu Deus, mas eu achava que aquela pessoa era tão humilde. Ignorante, chegava a ser ignorante, né? E eu tô vendo aqui no plano espiritual uma luz. Uma coisa incrível. A veneranda, né? Veneranda lá no plano, em nosso lar, né? Ela diz que é uma das únicas pessoas que esteve lá nas alturas com o próprio Cristo, não é isso? Espiritualmente. Ela também não passou por muito aperto aqui na Terra, segundo relatos dela própria no livro, se não me engano. Isso aqui eu estou tentando lembrar, mas eu acho que sim. Então, gente, isso é esse tipo de quebra paradigmas de situação, né, Marco? É uma coisa que nos livros que estão aí antigos, nós estamos falando mais uma vez, o livro de 1947, Psicografia de Franciscano Xavier, mas quanta lição de teor moral superior, congruente com o que a ciência hoje da psicologia comportamental tem começado a encontrar como sendo o plausível e o evidente. Isso é comprovação mediúnica no meu modo de entender, né? Mas de repente não teve outros médiuns que receberam com essa magnitude. Mas também, sabe-se lá, tivemos outros médiuns dessa magnitude? Entendeu? Por isso que eu acho que devemos nos forrar de humildade e nos livrar de preconceitos e mergulhar nessas obras. Porque se você ficar preocupado com mas estava lá no plano espiritual, dentro de uma casa, não acredita em casa no plano espiritual, que seja, esquece, tira essa parte, né? Se você não acredita nisso, você acha que isso é contra isso ou aquilo, segundo os meus estudos não é, né? Estudos de outras pessoas que eu acho seríssimas, não é porque você, por exemplo, no mundo inteiro, nas Near Death Experiences, nas experiências de quase morte, né? Todo mundo sai e vai em algum lugar muitas vezes. Alguns se veem no espaço, outros se veem num campo, né? Outros se veem numa casa,
outros veem numa biblioteca, conversando com um ente querido que já partiu. E isso há relatos de mediunidade no mundo inteiro, em todas as épocas, né? Então, se esse é o problema, mas esquece isso aí, de repente, pega o conteúdo moral da obra, porque o próprio Allan Kardec dizia, nós lemos aqui no último episódio, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, ele falava, ora, o nosso foco aqui é moral. Quaisquer revelações que não forem de teor essencialmente moral, nós vamos colocar como sendo verdades relativas, tipo assim, nós vamos colocar na gaveta, se algum dia vier evidências que aquilo ali, a gente aceita, senão é uma coisa pessoal do Espírito que revelou aquilo ali. Então isso aqui é uma coisa pessoal do Espírito de André Luiz. Mas o conteúdo moral, psicológico, científico, muitas vezes, é inegável, né? É inegável, né? Para quem já estuda isso desde criancinha e não é tão jovenzinho quanto eu pareço. Brincadeira. Inegável, né? Então, assim, esses livros... Agora, tem outra parte, né, Marco Paulo? Não sei se você lembra. Que o André Luiz, depois desse tapa de luva das situações que aconteceram, o André Luiz ficou cismado com a intelectualidade dele. Aí chega nesse mesmo livro um momento em que tem um menino que, se a gente puder falar sobre esse assunto, nós vamos falar ainda sobre o cérebro trino, né? Complexo septiliano, aquelas coisas que está aqui. Também um adiantamento das conclusões científicas do Dr. Mark Lin de 1976. Está lá em 1947, 30 anos antes. Esse menino estava precisando, era um menino encarnado em situação muito difícil. Para tetraplégico, se não me engano. A mãe ajudando ele, e a mãe foi fazer uma oração, ou então a mãe saiu do corpo, né? Para fazer uma oração, uma coisa assim, não me lembro direito. E o orientador espiritual falou assim, André Luiz, vai lá e conversa com ela. Eu André Luiz, não faço isso não tenho capacidade para isso não. Ele foi cismado por causa do caso da Priscila da Cipriana. E o orientador falou para ele, não, peraí, ela é uma pessoa que ama, mas a pessoa que ama também não prescinde do entendimento superior que você tem. Por isso, você tem conhecimento, você intelectual aí, né? Você tem conhecimento, você tem entendimento superior, seja de espiritualidade, de engenharia, né? Busque as pessoas que amam. Não tenha medo de fazer amizade com pessoas humildes, que elas amam muitas vezes mais que nós, e nós precisamos delas. É por isso que os Espíritos nos dizem que o cristão ele tem amigo mendigo, amigo pobre, amigo rico, amigo milionário, amigo artista, amigo, sabe, businessman, amigos. Ele não pode fazer acepção de pessoas porque você não sabe o que está ali dentro, né? É o mundo do Espírito que nos revela, que vai fazer com que a gente saiba quem a gente realmente é. Então, ser cristão espírita traz essa dimensão muito grave de a gente entender que no mundo dos espíritos todas as máscaras caem, né? Falando dos espíritos meio elevados principalmente, né? Todas as máscaras caem, todas as situações de aparência vão pro ralo, como se diz, e a gente fica ali se vendo como a gente realmente é, né? Sem mais aqueles recursos maravilhosos que temos aqui na maquiagem, né? Do bom corte de cabelo, né? Do creme, né? Facial, nada disso. É aquilo ali, pronto, a coisa fica mais difícil, né? Então, assim, toda a doutrina de Jesus tem foco no Espírito, sem desdenho da matéria, viu gente? Sem desprezo pela matéria, claro que não, porque na verdade não há separação entre matéria e Espírito. O próprio Espírito é a matéria no plano espiritual, ele tem um corpo material de nível quintessenciado diferente do nosso, mas é um corpo, né? Tanto é que existem espíritos materialistas que vocês falam de espírito aqui, ó. Estou respirando, tem sangue correndo nas veias, não estou entendendo o que vocês estão falando não. Mas esse foco do Espírito na doutrina de Jesus é para a gente aprender a amar com mais facilidade, porque o foco na matéria faz com que a gente seja egoísta, né? A gente não acreditando no Espírito, e talvez acredito por isso Jesus tenha ressuscitado, né, para deixar para a gente, olha, a lição agora, depois do meu evangelho, começa aqui. Qual que é a lição que começa agora? A vida após a morte. Por isso o Espiritismo vem com essa lição para começar. Fé na vida futura, o Evangelho segundo o Espiritismo, a vida após a morte, né?
Sem você crer nisso, a coisa fica muito complicada, né? A coisa fica muito sem sentido. Se você realmente acredita que você é uma plástica de carne sem razão existencial nenhuma, meu Deus, você está pronto para explodir. Você quer seu prazer aqui, agora, nesse instante, você vai fazer qualquer coisa por isso, e muitas vezes a ética vai para debaixo do pano, né? Quer dizer, é muito complicado essa questão do materialismo, da gente pregar isso, né? Sendo que há tantas evidências já de que a coisa não é assim. Que existem várias dimensões, né, Marco? Luiz, quando nós vemos uma personalidade como essa da irmã Cipriana, ficamos pensando do abismo que nos separa entre esse nível que ela já alcançou de vivência do amor pleno, né, de quem vibra esse amor nesse nível. Esse abismo que o Emmanuel mostra no livro Paulo e Estevão, que separava Paulo do Cristo, né? E que Paulo transpôs numa vida inteira de renúncia e de muito amor empenhado. E às vezes isso pode trazer algum desânimo da nossa parte, né? Uma primeira questão que nos ajuda a entender isso e a transpor essas barreiras, né? É perceber que os recursos dos quais nós já dispomos, como é a própria capacidade de aplicação da nossa inteligência, todos esses recursos podem ser empenhados com amor. Então o que a gente deve fazer em qualquer circunstância da nossa vida é seguirmos uma orientação do Emmanuel, que é de espremer o amor do nosso coração. Vai ter uma passagem dele que ele usa até essa colocação, né? Que a gente tem que fazer muita força na Terra para espremer do nosso coração esse amor. Porque é nesse processo que ele vai começar a se tornar uma fonte que vai brotar cada vez mais espontaneamente dentro do nosso ser. E esse amor ele pode ser aplicado nas pequenas coisas que a gente faz. Essa é uma grande dica que o Espiritismo traz para a gente, que é muito consolador, né? Como a Madre Teresa dizia, ela falava algo muito sábio, que não é a quantidade de serviços que você coloca em suas mãos, né? Não é a quantidade de benefícios que você prodigaliza que vai fazer a diferença, mas é a quantidade de amor que você aplica em cada coisa que você faz, que é especificamente aquela lição da passagem do óbolo da viúva, que ela concede ali só uma moedinha, mas naquela moeda que ela entrega, que era o que ela tinha, ela aplica muito amor. Então a gente pode, ao servir um copo de água para uma pessoa dentro da nossa casa, ao levarmos uma palavra, ainda que o destinatário desse gesto não perceba, a gente pode estar aplicando muito amor, né? E é exatamente essa nossa vontade interna que vai fazer a diferença, né? Isso eu acho muito interessante. Gente, nós estamos chegando em mais um final do nosso programa. Muito prazer em tê-los aqui conosco. E outra coisa, só para não desanimar, eu acho que o Marco Paulo falou a respeito dessa questão do desânimo, rapidinho, olha, o interessa é estarmos a caminho. O orgulho quer que a gente queira, quer que a gente ame como Francisco de Assis amanhã de manhã. Isso é uma fuga moral. Você não vai conseguir, a hora que chegar amanhã de manhã, você vai falar, o caminho do amor não é para mim, nem o caminho da fé, não. É devagar. Por isso que o Allan Kardec nos coloca que o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, é aquele que ele é conhecido pelos esforços que empreende para se melhorar. Não por ter melhorado de um dia para o outro, mas é sempre estar se esforçando, se ligando ao conhecimento superior, não é? Buscando ideias, pensamentos superiores, atitudes melhores. E assim a gente vai caminhando. Estar no caminho é prerrogativa para você ser auxiliado, né? E estar no caminho é estar fazendo esse esforço, quem quer que seja, em qualquer lugar do mundo. Um abraço, um beijo para todo mundo. Muito obrigado. Até a próxima.